Eu sou filho de um militar. Eu sou fruto do conservadorismo, tá? Sim. Eu sou criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Legal. Eu sou fruto da Igreja Católica. Todos os sacramentos da Igreja Católica eu estive lá, entendeu? Então eu sou um conservador por natureza. Eu votei no Bolsonaro. Chama de Mindau! Nicolas Ferreira participou do podcast For Talkcast de Vitor Sarro, onde estavam presentes Léo Dias e Marina Manteiga, e conversaram sobre conservadorismo, pautas esquerdistas, sobre por um freio em Bolsonaro pelas coisas que fala e que queimam a imagem dele e sobre a vida do Nicolas. Durante a entrevista, Léo Dias confessou ser conservador e ter votado em Bolsonaro, revelação que chocou a todos que estavam presentes. A entrevista foi sensacional e vale muito o seu like, a sua inscrição e a sua opinião ao final do vídeo. Senhoras e senhores, começa agora mais um For Talkcast, isso mesmo, comigo, Vitor Sarro. Ao meu lado esquerdo, Leonardo Dias. Ainda bem que ele não falou Leonardo Antônio. Leonardo Antônio, e ao meu lado direito, Marina Manteiga. E hoje eu vou acelerar porque tem muita conversa, muita história com ele, que é do PT. Brincadeira, senhoras e senhores. Um dos vereadores mais votados de Minas Gerais. Vereador. O vereador O mais segundo, votado. segundo. Ah, o segundo? Viu? Não dá o fake segundo news aí. vereador, né? Viu? Aí vou preso e já era. Senhoras e senhores, com vocês, Nicolas Ferreira. Nicolas com K. Nicolas, 25 anos, segundo vereador mais votado. Como é que você conseguiu isso? Então, vou um trabalho de já um tempo. Eu me formei em Direito na PUC. Então, PUC de BH. PUC de BH. E eu percebi que era um ambiente Você completamente formou há quantos hostil. anos? Eu formei em 2018. Então, entrei com 17 anos. Ser conservador e de Direito na faculdade é igual ser um ET. Mesmo sendo Mesmo sendo católica. uma faculdade da Pontifícia Universidade Católica. Não tem nada de católicos. Meus professores falavam mal do cristianismo. Inclusive, quem criou a universidade foram os cristãos. E hoje ela é utilizada para poder destruir quem a originou. Ponto. Então, assim, é um ambiente completamente hostil ao conservador. Os Comecei a fazer professores alguns falavam mal do cristianismo dentro da Total, PUC. total. Não, Sério? isso aí é descobrir a pólvora, né, É gente? mesmo, eu não sabia, não. É que eu não estudei Nem na eu. PUC. Eu estudei na Total. PUC São Paulo, mas eu também não... Entendi. Porque eu sou muito mais velha que você, faz muito tempo. Não, Sabia, é eles surreal. sabiam disso? Não, o Dom Mol, que é o cara lá, ele discursa no carro da CUT, gente. A Igreja Católica, infelizmente, foi infiltrada através da teologia da libertação e tudo de uma maneira muito forte. Leonardo Boff, Frei Beto, os caras são todos esquerdistas. A igreja por si só tem uma tendência esquerdista. Calma. Por A quê? igreja, Então- a igreja não. O evangelho jamais. Não, a igreja, Pessoas, igreja católica do Brasil. Foi infiltrada, total. Mas assim, o evangelho não tem nada a ver com porque a esquerda. Jesus era socialista, né? Ah, era assim. Lá na casa da Dinárnia. Mas ele andava com prostituta, andava lá com Sim, os pobres. Jesus É, era é socialista. muito diferente, né? Você andar e O que você o socialismo condenar. prega é muito parecido com o que... É super parecido, né? Luta de classe, igual Jesus mandava, né? Não. Peguem armas e mate burguês. É igualzinho mesmo. Cara, Jesus, ele nunca pregou, que ele nunca veio aqui pra poder acabar com a desigualdade. Ele nunca veio aqui pra acabar com a pobreza. Jesus veio aqui pra poder pagar um preço que você não poderia pagar. Ponto. Ele veio trazer salvação. O que queria, né? Eu não... Jesus nunca veio aqui e falou assim, olha, nós vamos acabar com a pobreza, com a desigualdade. Não. Ele nunca pregou luta de classe igual Karl Marx prega. Karl Marx, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, fala assim, ó, abolição da família. Até os mais infames se assustam com essa ideia radical dos comunistas. Bom, primeira pergunta, você ainda continua apoiando o Bolsonaro? É claro. Gente, é Nicolas Conká, mas é do bem, tá? Porque teve a Carol Conká aí e acaba atrapalhando as paradas. Mas, eu ainda, óbvio, acompanho e apoio Óbvio o presidente. É, porque tem uma galera que fala, por exemplo, Óbvio, Alexandre óbvio, Frota o que eu veio digo aqui. óbvio é o seguinte, é porque nesse navio que tava cheio, hoje, É. há Muita poucos gente- remanescentes. muita Frota gente veio não aqui e apoia falou mais. que ele se envergonha de ter apoiado e que ele ajudou o Bolsonaro a se eleger. Ah, tá. Ele não se envergonha da história dele, não. Ele se envergonha do Bolsonaro. Por favor, né? Ele falou que tem mais vergonha de Malhação do que do filme pornô. Não, eu apoio o Bolsonaro. Eu vejo que a gente tem que apoiar uma agenda. A gente não tem que apoiar pessoas, sabe? No sentido, assim, estrito. A C.S. Lewis fala que você tem várias coisas que você pode Mas esse era construir o a seu sua discurso casa. desde o início? Sim, sempre. Você tem que construir sua casa não na areia. Ou seja, você também não pode mas colocar 100% da sua apoiar confiança... agendas, não pessoas. Agenda, sempre. Conservador é Porque isso. assim, é difícil defender o Bolsonaro. Você acha? Acho. Por quê? Porque ele só fala merda.
Porque a quantidade de merda que ele se expõe desnecessariamente e a Não quantidade... precisava. Isso que ele poderia usar outras palavras, por exemplo. Exatamente. Um ponto eu concordo. Ele entra em muita guerra desnecessária. Não precisava. Não Ele é precisava. presidente, ele não precisa da entrevista todo dia. Onde estão os assessores, sabe? Onde estão os assessores? Não deve ter. Quando ele desembarca lá em São Paulo, coloca ele de frente a frente com uma repórter da Globo, Sim. que ele começa a bater boca com ela, menina ali, e aí desrespeitando uma mulher desnecessariamente, sabe? Você fala assim, pra que isso? Onde estava um assessor que não que possibilitou esse encontro? Você tá entendendo? Sim, que não só precisava. só ia dar merda esse encontro. Mas é aquela coisa, ele foi eleito pelo que ele fala. Então, ele tá falando aquilo que um monte de gente quer falar. Então, quais foram os 2 vídeos, digamos assim, que elegeu o Bolsonaro? Olha, é só você não matar, não roubar, não estuprar, pô, que tu não vai pra lá, acabou. Esse cara fica ferrando a vida inteira da gente, vai passar a mão na cabeça deles. Isso é o que todo mundo queria ouvir da boca de um político. Mas não, sempre era o quê? Prudência, sofisticação. Olá, tudo bem, eu sou político. Não é que quando E ele você quebra é isso, presidente, você entendeu? tem que ter uma postura. Exato. Mas você prefere esse Até cara que tinha perante- sempre postura, como por exemplo um FHC? Não é Lula isso. tá falando só postura. Boa. É que Até uma das... porque o Lula também não até tinha que- postura em algumas coisas. Uma das coisas que a gente quer ver é um presidente com uma certa postura. Principalmente lá fora, né? Porque você olha outros presidentes lá fora, você tem certas coisas que você não precisa falar. Sim, como né? você reagiria se a mídia todo dia estivesse te atacando injustamente? Se o STF que tivesse, né, querendo calar sua boca e prendendo pessoas Eu que... ignoraria. Ah, mas aí... Ignora. Ignora e faz um trabalho bom. Eu sei. Ignora e faz um trabalho bom, que aí ninguém vai mais encher Mas o aí seu é o saco. seguinte, ele tem uma matéria-prima. Isso existe o mundo ideal e o mundo real, né? Aí eu faria um trabalho bom. Não, Agora, quando você tá no cargo, aqui- quando você tá no cargo do cara, é um pouco diferente. Porque Não, você, a corda tá no pescoço dele, né? Não, eu entendo a sua posição, mas o que a gente tá querendo? A gente tá querendo fazer uma análise não atacando o Bolsonaro. Claro, Tá sim. entendendo? Eu entendo. A gente tá querendo fazer uma análise assim, de como ele se queima desnecessariamente. Ó, só um exemplo, peguei esse gancho. Boa. Carla Zambelli veio aqui. Carla Zambelli, tivemos um bom papo. Carla Zambelli, Boa. inclusive, tem propostas muito boas. A plataforma dela é muito boa, realmente. Tem que tirar o chapéu pra ela. E eu questionei e fiz essa mesma questão. Você não acha que o Bolsonaro falta um assessor de imprensa que vira pra ele e fala assim: não fala que você não é coveiro, não. Fala assim, tipo, se ele fala assim, pô, a gente lamenta a quantidade de mortes e tudo mais. Pô, É a forma, tudo é a óbvio que ninguém forma. quer que nenhum Até brasileiro porque, morra. Nicolas, pelo que a Até gente mesmo- percebe, você não faria isso. Não faria. É Por isso, exemplo, eu não, é eu não uma colocaria coisa- a questão, por exemplo, do, olha, eu tenho histórico de atleta, foi só uma gripezinha. Eu não colocaria. Por mais que eu entendi o contexto que ele disse. Falou, olha, eu tenho histórico de atleta, pra mim isso foi como uma gripezinha. Eu entendi. Sim, porque- Mas sabendo que, né, 60% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, a esquerda utilizaria isso como plataforma pra atacar ele. Ponto. Mas eu vejo que é o seguinte, quem controla o Bolsonaro? Ninguém. Eu acho que a Michelle se pá. Então, entendeu? Então, É assim, isso. quem que controla o cara? Eu acho que realmente ele é um cara, assim, que tem uma firmeza e fala, olha, isso aqui, pronto, acabou. Talvez é algo que ele deva, né, ceder e falar, pô, vou ouvir aqui, vou ouvir ali. Mas é isso. Eu não acho que é falta de assessores e tudo. Eu acho que realmente ele Mas, ó, tem um ímpeto forte, sabe? Você quer ver só uma ideia? O Tomé Abduch veio aqui. Sim. E uma das questões que eu debati com ele era sobre o fato de sair em diversos portais as matérias que o governo havia negado a vacina, não havia respondido. E o Tomé, com toda a calma do mundo, explicou que era um contrato abusivo, Boa. que era um contrato que não dava direito para nenhum brasileiro, que ia gastar milhões numa vacina que não sabia se ainda se faria efeito ou não, e se não fizesse efeito, mesmo depois de testada, não teria como devolver o dinheiro. E o presidente optou por não responder nesse primeiro momento, para depois analisar o contrato friamente. O que, ao meu ver, sendo explicado da forma correta, é muito coerente da parte dele. Mas eu acho que o que falta é isso, é um freio, é uma coisa que te puxa a parar aquele cercadinho que ele fala. Que não tem que sair, ter, não é entrar. precisa. Eu acho que é um pouco disso que, Mas que eu a acho gente que é legal. debate, Assim, você não acha sabe? que é legal? Eu acho que isso dá uma trela pra acabar falando demais. Mas esse contato com a população é bacana. Sabe? Quantas pessoas vão pra lá, tipo assim, pra poder vê-lo, pra poder orar por ele. Pessoas ali, igual, por exemplo, vão Mas em não leva motocicletas. nada ali, entendeu? Não, mas- Sempre sai dali alguma besteira Mas assim, tipo, qual que outro não político precisava. que teve essa proximidade com o público? Porque todo mundo pergunta, nós queremos um presidente do povo. Aí quando você tem alguém que tem uma proximidade com o povo, aí não pode ter. Porque aí fala besteira Mas ou senão viés, Nicolas. tempo desnecessário. Por entendeu? exemplo, pra esquerda, o Lula é do povo, por exemplo. É o cara que vai ao povo. Pra direita, o Bolsonaro é do povo. Eu acho que é um pouco. Entra um pouco de viés ideológico. Cada um que votar
vai botar o presidente do povo. O que eu não critico o governo de forma alguma, até porque eu nem estudo, não tô lá como você, vendo tudo. O que eu acho que só falta ali é um tato. É o tato. A palavra é tato. É tato pra falar. Você começou, você fez direito e aí você já pensava que você queria ser político ou não? Aonde mudou essa chavinha? Não, sempre quis. Você sempre quis ser político? Sempre quis. Porque, pra mim, política não existe vácuo, não existe espaço vazio. Se você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. É melhor eu, que eu sei que eu não vou roubar, que eu não vou utilizar o gabinete pra poder botar laranja, que eu não vou chegar e comprar alguém pra poder votar em mim. Então, eu prefiro eu, que eu vou defender os meus valores, meus posicionamentos, vou, de fato, representar as pessoas que votaram em mim. Então, na faculdade, aconteceu isso. Quando eu saí, comecei a postar alguns vídeos. Na pandemia, minha rede social cresceu muito. Então, eu tive um crescimento bom na rede social nesse período, pelos meus posicionamentos. E aí veio a oportunidade da candidatura e me elegi. E você, em nenhum momento, pensou, putz, o que eu tô fazendo aqui? Não. Ele Não? gosta. Nesse... Você falou, pô, eu prefiro entrar porque eu sei que eu não vou roubar. Você tá atrelado às ideias do MBL também? De não ter assessor, não ter verba de gabinete, essas coisas? Ou você utiliza isso? Eu não sou demagogo. Né? Eu acho que a gente tem que fazer o certo. Por exemplo, eu abrir mão dos carros e do motorista na Câmara. Você que é a abriu única mão? coisa que tem, assim, digamos, de privilégio. Além de eu ter o meu salário e ponto. E meus assessores. Eu vejo que numa guerra você não pode economizar munição e falar, não, vou economizar munição porque, sabe? Poxa, os meus assessores, eu tenho eles, pessoas técnicas, pessoas capacitadas, e eu sei que enquanto a esquerda, por exemplo, Maria do Rosário, tem 25 assessores lá na Câmara, ela coloca cada um no lugar estratégico, um pro social, outro pro não sei o que, para problema. Enquanto isso eu vou ficar assim, não, eu economizei tantos milhões. Esses milhões, por exemplo, no Congresso vai para quem? Ele é repartido entre os partidos. Ou seja, você está deixando de utilizar sua munição e dando para o seu inimigo. Falar, use-a. Então, no caso, o fundo eleitoral, você é a favor ou não? Sou contrário. Eu não utilizei um centavo de dinheiro público na minha campanha. Eu fiz vaquinha. Meu pai foi, a pessoa que me ajudou no meu comitê e tudo. E amigos e família que foram me ajudando. Então, com relação ao MBL, você não tem esse vínculo, né? Que eles meio que desvincularam do Bolsonaro. Não, nenhum. Ok. Deixa eu... Eu só queria entender por que você foi eleito. Ele tá indignado. Não tô indignado. Como assim? Eu quero saber assim, você representa quem? Me traduz qual é a BH que te elegeu. Quem é o eleitor Belo Horizontino, não é isso? Isso, Belo Horizontino. Que decidiu votar em você. Quem é? Você representa quem? Eu represento as pessoas que defendem valores, defendem princípios. Não, tudo bem. Eu quero saber perfil Pai, mesmo. mãe. Olha, geralmente é um Como assim? homem de 25 anos, ou então uma mulher. Eu quero saber o perfil do seu eleitor. Você sabe qual é o perfil do seu eleitor? Eu acho que o perfil do meu eleitor, ele é muito amplo de verdade. Foi muito voto. Então, assim, eu pego desde a tia do Zap, que gosta demais de mim, para na rua, nossa, eu gosto demais de você, compartilha os seus vídeos. Desde o menino de 15 anos que ainda não vota, mas mandou o pai dele votar. Tem um monte de menino que para, não, meu pai é seu fã, manda ele votar em você. Aí depois chega um cara e fala assim, não, meu filho mandou votar em você. Então eu pego a maioria a faixa etária minha, por exemplo, no meu Instagram, mais forte é tipo de 15 a 29 anos. É isso que eu queria saber. Então é isso. Chegamos a isso. É juventude, uma juventude, entendi. mas também tem uma um cara parte que forte. se vê em você. Sim, pode ser, se sente representado, porque é o seguinte, o cara antigamente ele tinha a opção de ou defender Che Guevara, ou se não, sei lá, Fidel. Sim. Então era tudo a mesma coisa. Hoje não, o cara pode falar, mano, não. Tem o Nicolas, ele é cristão, ele é conservador, ele defende pautas como a mim, e eu sou como ele. E você sente uma juventude conservadora muito mais atuante hoje em dia? A gente tá estruturando, né? Então, assim, a direita não tem... Porque na minha época, você não via uma juventude conservadora. Você não via um jovem de direita. Eu não via. Mas eu acho que são bolhas também, né? Porque você viveu numa época carioca, Rio de Janeiro, circo voador. Não, eu acho que... Mas é porque a esquerda... O que acontece? A esquerda... É a juventude carioca aí. É porque a esquerda, ela possui... E olha só, eu sou filho de um militar. Eu sou fruto do conservadorismo, tá? Sim. Eu sou criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Legal. Eu sou fruto da Igreja Católica. Todos os sacramentos da Igreja Católica eu estive lá, entendeu? Então eu sou um conservador por natureza. Eu votei no Bolsonaro. Me arrependo, mas votei. E é isso. Então, mas eu não vejo essa juventude tão presente hoje, pelo menos nos lugares onde eu frequento. Em BH é forte? Você diz de conservador? Sim. Sim, eu vejo que hoje, infelizmente, conservador é quase uma ofensa.
Você fala conservador, parece que você imagina um cara retrógrado, um cara chato, um cara irritante, ou talvez um cara que manda você pra Cuba. Mas não é isso. Conservador nada mais é aquilo que é conservar aquilo que é bom. Então aquilo que é antigo não é o que é velho, o que é antigo é clássico. Então qual que é a nossa base da nossa sociedade? É a família. Ponto. Lá na Grécia tinha putaria e tal, não sei o que tinha, mas ninguém queria mudar a base da família. E agora eles estão querendo mudar isso. Então, quando nós falamos no sentido, olha, nós queremos conservar aquilo que é bom, é porque eu compreendo, como conservador, que eu sou como um anão em cima de um ombro de um gigante. Eu só consigo visualizar além porque eu estou em cima de um gigante. É o que o Russell Kirk fala. Olha, vocês conseguem chegar além porque você está em cima de um gigante. Se não fosse eles, como você entenderia sobre o conceito de justiça, sobre bondade, sobre soberania? O nosso ordenamento jurídico foi feito a partir de muita luta. O que você compreende hoje como bondade, certo ou errado, não foi uma construção social, mas uma construção racional. Então a gente precisa valorizar a construção ocidental do nosso mundo, que foi feita principalmente pelos cristãos. Mas é que quando se fala de família, eu acho que você está falando, quando se falam de conservador, acham que é o cara que fala vai pra Cuba. Porque a maioria dos conservadores que tem voz hoje falam esse tipo de coisa. Não tô falando que você fala isso. Sim. Porque, por exemplo, a família. Isso é um assunto também tão delicado. Porque o que é a família? Porque pro conservador talvez seja o pai, a mãe e o filho ali. Sim. E pra mim, por exemplo, eu não sou um cara nem de esquerda nem de direita. Eu sou tranquilamente muito bem resolvido com isso. Mas pra mim, família é todo mundo que mora sob o mesmo teto e há amor naquele ambiente. Ponto. Independente de ser um homem com um homem, um filho, uma mulher com uma mulher e um filho e tudo mais. Então, eu acho que... Você também acha isso, Nicolas? Então, eu vejo o seguinte, a esquerda ela utiliza algumas frases para poder desconstruir isso. Elas falam que a família, no caso, ela é opressora, que ela vem de um sistema patriarcal e tal, e eles querem substituir isso por algo diferente, mas nunca dá o que é esse diferente. Então, pera lá, você concorda com a frase todo tipo de amor é válido? Claro. Eu concordo. Eu Sim. discordo veementemente. Por quê? Vamos lá. Existe um cara transgênero que ele tem 52 anos e ele se sente como uma garota de 6 anos de idade, ok? Se esse cara fizer sexo com uma criança de 6 anos de idade, é pedofilia? Não, mas eu Então, acho pera que... lá, mas por quê? nenhum transgênero se sente como uma garota de 6 Quê? anos. Não, pesquisa eu acho que na é internet. sobre gênero, não sobre idade. Então não, mas calma. Ele é transgênero e ele se sente uma garota de 6 anos de idade. Pode pesquisar. Stephen Wolfstein. Mas aí, eu vou Entendeu? só te interromper um segundo. Ele Eu é acho louco, que é uma né? questão de transgênero Nossa, ou não você fala transgênero. isso é transfobia. Cuidado. Eu acho que qualquer pessoa Não, que uma se sente pessoa que- atraído com por uma- uma criança de 6 anos é um doente, é um louco. doente. Independente de ele ser hétero, transgênero. Como um pai bate numa filha, um pai mata uma mulher, um homem agride outro homem. Qualquer pessoa que passa dos limites aceitos pela sociedade é louco. É Ponto louco. final. Sim, mas eu tô acho falando, que uma isso questão... não é considerado mais louco. Pesquisem, eu tô falando de coisas que eu estudo. Não, Chama eu- Os Littles. Os Littles saiu no UOL tem uns 3 meses. Mas eu acho que são Eles bolhas, se consideram... Nicolas. Não é. Eles se consideram uma regressão infantil. Escuta, vê lá. Eles são pessoas que consideram crianças. Aí a pergunta é... Quando o cerne da nossa conversa, sabe o que vai passar? Que eu já compreendi aqui, é o seguinte. De onde vem o certo e o errado pra vocês? É isso. Não é nem Não. isso. Não é nem isso, não. tem O nosso isso, papo não. aqui não é nem esse, juro mesmo. Não, O que mas eu não tô tem te problema ser esse o papo também. Não, total. O que eu tô dizendo é assim: qualquer pessoa que tem relacionamento com uma criança de 6 anos é um doente, é um louco. doente. Como a gente tá Sim. vendo o Talibã lá que procura a menina de 12 anos pra Isso casar. não vai passar mais a ser anormal. Escuta o que eu tô falando. Não, mas isso tem que ser anormal e eu brigaria por isso. O que eu tô boa. dizendo é. Eu o que eu tô- prenderia. Eu prenderia um também. transgênero. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Eu tô matava te falando um isso. cara que Mas, pegasse por a minha exemplo, filha. se uma pessoa é casada, uma mulher com uma mulher e uma filha, e dentro dessa casa tem um amor, tem um respeito, dentro de todas as leis que existem na sociedade. Sim, sim. Isso é família. Isso é uma família. Pra mim é uma família. Uma pessoa que é transexual e quer ter um relacionamento com uma criança é um doido, é um doente. Não por ser trans, por querer ter um relacionamento com uma pessoa Sim, de é 6 isso que eu tô anos. te falando. A esquerda hoje não trata já como um louco, não trata como um doente. Não, Escuta. não é possível. É possível. Eu tô não falando sei se é assim. possível. Eu acho que são bolhas. Eu respeito sua opinião, Não, mas eu não tô acho falando, que são eu tô bolhas. falando o seguinte, qual que é o conceito, no caso, por exemplo, de próprio transgênero? A pessoa se sente algo e ela se torna algo. Então, se hoje eu me sinto uma mulher, eu me torno uma mulher. Se amanhã eu me sinto homem, eu me sinto homem e eu viro um homem.
A grande questão é, isso é uma fantasia. Da mesma forma que você não pode chegar e, eu me sinto com olho azul. Você vira de olho azul? Não vira. Eu me sinto negro, eu vou entrar no sistema de cotas? Eu não viro. Então, pera lá. O que eles estão querendo fazer através do sentido de trans é distorcer a realidade para que você tenha uma atividade de negar a realidade. Você vê um cara de 2 metros de altura, você tem que chamar ele de Priscilinha. Caso contrário, você é um transfóbico. Mas será que a pessoa não se isso. sente uma Priscilinha? E se a pessoa adulta se sentir uma criança? Não, Quem é você pra falar? Mas aí é uma Não, outra a pessoa coisa. é diferente. Aí é uma- Gente, eu sei que... Não, eu concordo com vocês. A pessoa Mas nasceu, sei lá, se sentindo... Sei lá, o cara que nasce gay. Ela sabe que ela é gay. E eu tenho vários amigos. E tipo assim... Mas gay é diferente. É, mas o não, tô transexo dando são Eu não exemplo. quero que- ser chamado da Léo. Não, é óbvio que não, mas assim... Mas se você é quisesse... diferente. Que mas quer. É diferente. Então, mas se mas você se você quisesse quisesse- ser chamado de Daléu, Não eu teria não vejo problema problema. nenhum. Eu veria problema se ele quisesse se relacionar com uma criança de 6 anos. Isso eu concordo. Sim, a partir do momento que a pessoa nasceu no corpo do qual ela não se identifica, eu, Que isso como cidadão, acontece. eu não vejo problema nenhum dela querer ser homem, ser mulher. O que eu vejo problema é o que tá dentro da lei. É tipo falar, eu me vejo como homem e eu quero roubar um banco. Não, porra, não Pois pode. é, eu também, São não leis, importa a entendeu? opção sexual de É ninguém. aí, Eu não, tô nem- é aí eu não que tenho que me quer intrometer nisso. chegar. A grande É. questão é a seguinte. Existe uma diferença entre o homossexual e o ativista LGBT, ok? Vamos fazer essa diferenciação. Um busca por aceitação e o outro busca uma imposição. É diferente. O grupo LGBT Arco-Íris lá entrou pediu uma ação contra a CBF falando por que não tinha camisa 24. Eu vi isso. Aí, primeiro que eu já não entendi nada. Por quê? 24 no jogo do bicho é viado. Mas se você chama um homossexual de viado, é preconceito. Então, que merda é essa? Mas, enfim, pediram pra poder usar 24. Daí, colocaram isso como o quê? Como um tipo de transfobia, um tipo de homofobia, É ridículo, porque não ridículo, tem. É ridículo. ridículo, Essa é a diferença. ridículo. Existe o homossexual, o Ridículo, ativista ridículo. LGBT. As pessoas têm que compreender isso. Então, o que o ativismo LGBT faz é o quê? É uma imposição de ideias. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Um pastor vai falar, olha, eu não caso pessoas do mesmo sexo, porque a Bíblia não me dá essa possibilidade. Homofóbico. Você tá falando que homossexualismo é pecado? Homofóbico. Porque homofóbico. Então, pera lá. Não é uma questão de aceitação, é uma questão de imposição. Entendi. E a questão do transgênero, eu tô falando isso aqui assim, é de coração. A esquerda não tem como é que fala? Ela tem paciência em ver as coisas que elas querem pregar ao longo do tempo. Antigamente, tudo que eles queriam era casar. O homossexual quer casar, beleza. Já viu algumas cenas de parada LGBT, por exemplo, aqui em São Paulo? Já viu o que eles estão fazendo com as crianças, por exemplo, lá na Escócia, que ela, com 4 anos de idade, ela já pode mudar o sexo dela sem o consentimento dos pais? Isso quer dizer ao quê? Se isso não é uma mudança específica na sociedade de valores, de princípios, eu não sei o que mais é. O que você achou das declarações do Nicolas em defesa dos seus ideais? E sobre a confissão do Léo Dias em ter votado no Bolsonaro? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você deseja aprender a postar vídeos da forma correta para conseguir monetizar aqui no YouTube, clique no link da descrição e assista a aula gratuita que vai te ensinar a criar um canal lucrativo. Até a próxima!